eu ouvi aquela voz que dizia assim: se inicia hoje, dia 20/2 de 2024, se inicia no Rio, Brasília e São Paulo. Você acha mesmo que nunca em toda a vida nos carnavais do território nacional brasileiro escarneceram de Deus e fizeram menção a Satanás? Nunca. Vocês acham mesmo que vai ficar assim? Tem que acontecer o que tem que acontecer. O apóstolo Reginaldo Rolim teve um sonho e ele relata em vídeo. Diz que no sonho via algumas coisas, outras não entendia, mas Deus falou algo para ele através desse sonho. Queridos, confira esse sonho que o apóstolo Reginaldo Rolim teve na íntegra. Compartilhe esse vídeo e fique à vontade para deixar a sua opinião. Aí eu senti um pesadelo, tive um pesadelo forte e resolvi vir contar esse pesadelo para vocês. Foi muito conturbado e eu corri logo para não esquecer nenhum detalhe. Eu via anjos, gente, era mais ou menos assim. Eram milícias de anjos, são milhares e milhares de anjos descendo no território nacional brasileiro. Descia no Rio de Janeiro, milícias de anjos descia no Rio de Janeiro, que era milhares e milhares de anjos, e outras milícias descia em Brasília, uma legião, posso dizer assim, isso é uma legião. Um anjo descia no Rio de Janeiro e outra legião de anjos descia em Brasília. Esses anjos eram de Deus, mas desciam também entidades malignas em alguns estados da Federação Brasileira, e eu cheguei muito bem em um estado, São Paulo. Descia. Estou dizendo hoje, dia 20. Hoje é 20? Hoje. E eu digo que foi um pesadelo porque foi muito assustador. Eu estava como se eu estivesse subindo assim um pouco da cama, como se eu estivesse levitando um pouco da cama, e isso me deixou meio amedrontado. Milícia de anjo, legião, né, de anjos de Deus descia sobre o Rio de Janeiro, sobre Brasília. Mas eu vi uma briga num reino espiritual, no céu, assim, no espaço aéreo, né, descendo, e era briga que saía faísca de fogo, como se fosse relâmpago, de muitos relâmpagos, muitos trovões. E aí eu ouvi aquela voz que dizia assim: se inicia hoje, dia 20/2 de 2024. Se inicia hoje, dia 20/2 de 2024, esta briga no Rio, Brasília e São Paulo. E alguns outros estados da Federação Brasileira. Mas era algo tão forte, estrondoso. Por que que eu digo para você que eu não ouvi, eu só vi a voz, que eu posso dizer, de Deus, quando eu estava para acordar. Quando eu estava para acordar de tudo que eu via, eu vi a voz de Deus. Eu me acalmei, porque até do começo, do meio, eu não tinha ouvido. Então era algo estranho. E somente no final foi que Deus, eu vi a voz de Deus, Deus disse assim: existe uma briga de anjos, demônios, espíritos, potestades e principado pairando sobre o território nacional brasileiro, e eu não posso voltar atrás. Aí eu perguntava a Deus: o que tem para acontecer? O que você acabou de ver? Aí nesta hora eu disse: relembre. Eu vi milhares e milhares, era como se eu estivesse em cima, eu tenho medo de altura, e descia milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para a terra, Brasil. E descia também, e no ar, quando eles desciam, no ar, já chegando perto da terra, aquele que pairava no espaço, né, que era demônios, começavam a querer impedir aquela legião de anjos que descessem na terra. Aí começavam a abrir como se fosse uma carreta de diversas toneladas, batendo com outra carreta de diversas toneladas, todas com 150 km por hora, uma explosão. Pá! Eu vi diversas explosões dessas. E um reboliço, um reboliço de gritaria, era muita gritaria, né? Muito atropelo, um em cima do outro, gritaria, atropelo, gritaria. Isso dia 20/2 de 2024.
porque é espiritual. E a gente não entende, às vezes, separado o físico, o que é físico e o que é espiritual. Começa primeiro no espiritual, mas o físico vai sentir também. O físico vai sentir também. Os anjos, quando batiam no outro, era como se fossem 2 trens com combustível com 150 km. 2 carretas com combustível com 150 km. Batia e explodia os anjos. Eu vi aquilo. Na terra, gritaria. Sabe? Gritaria, mas era muito. Era um alarido que não tinha fim. Sabe? Uma coisa que não tinha fim. Meio que uma parte de choro, de pranto, choro, pranto. Gritos. Né? E existia um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia da parte de Deus descia. E eu não via a pessoa, mas entrava numa pessoa do bem, e essa pessoa do bem não voltava atrás daquilo que ele teria que fazer. Posta. Eu via como se fosse uma aposta. Né? Eu via aposta, eu via a palavra aposta muito grande, isso já com Deus. Porque no começo eu não ouvia a voz de Deus. No meio eu não ouvia a voz de Deus. Por isso que eu coloquei pesadelo. Somente no final foi que eu ouvi a voz de Deus, somente no final. Somente no final. Aí eu vi a palavra aposta. Aí a palavra aposta, o anjo dizia assim, olhe só, vem cá. Aí Deus disse, olhe, dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Não dá não. Não dá não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 20/2 de 2024, 2 horas da manhã agora. E faz tempo que eu não boto esse relógio assim, meu pai. Senti até uma coisa aqui. Faz tempo que eu não boto esse relógio assim, 2 horas da manhã. Da última vez que eu coloquei esse relógio assim, faz mais de 1 ano. Eu me lembro muito bem do que foi que aconteceu. Eu tinha que vir aqui de uma forma rápida para poder contar para vocês do começo, no meio, eu não vi Deus. Por isso eu relatei como pesadelo. No finalzinho, foi que eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. E o Senhor diz, todo o alarido, todo grito, todo gemido, todo choro. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse entrado numa guerra. Mas essa guerra é de anjos. Né? Anjos do bem contra o mal. Logicamente que os anjos do bem venciam. Né? Mas ninguém mais segura mais. Não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar. Vamos chorar. Porque o reboliço, é a palavra certa, será gigante. O reboliço será muito grande. São 2 versos para aqueles que podem jejuar, jejum. Até o desfecho de algo que eu não sei o que é. Desta briga, porque eu me assustei. Eu quero dizer para você, no começo eu não vi Deus, no meio, porque eu vi só aquela briga, só aquele estrondo de milhares e milhares e milhares de anos descia. Rio de Janeiro, Brasília, e a outra parte em São Paulo, e outros espalhados por os estados da Federação Brasileira. Perguntei, Deus, e se os cristãos do Brasil orarem? Se os crentes, se os evangélicos, se os católicos, eu vou fazer o que tenho que fazer. Eu vou fazer o que tenho que fazer. Eu tive um sonho e disse que o Lula ia ganhar as eleições. E ele ganhou as eleições com a porcentagem que eu disse. O sonho está aí no YouTube. O sonho está aí no YouTube. Mas que depois haveria uma grande reviravolta. É só ver o sonho no YouTube aí. Que o incrédulo vai virar crente. Né? Vai virar crente. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a todos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, território nacional brasileiro. Nunca no carnaval. Nunca. Se blasfemaram tanto de Deus e fizeram menção a demônios. Fizeram menções a Satanás. Nunca. Aí você acha mesmo que isso vai ficar assim? Você acha mesmo que nunca em toda a vida nos carnavais do território nacional brasileiro fizeram
escarneceram de Deus e fizeram menção a Satanás. Nunca. Vocês acham mesmo que vai ficar assim? Não vai reverter a situação. Não vai reverter a situação. Tem que acontecer o que tem que acontecer. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Um rebuliço quer dizer um rebuliço muito grande. Uma guerra. Ou coisa parecida. Porque o que eu vi nesse pesadelo foi coisa horrível. Era gente como se a gente tivesse saído do formigueiro. E o grito e alarido grande. Eu apenas conto os sonhos quando é sonho. Ouve quem quer.